programa Conversando Direito está discutindo hoje sobre o direito de greve e os limites do direito de greve. Conosco estão aqui o doutor Jerônimo e o doutor Manuel Inácio, ambos advogados trabalhistas. Doutor Jerônimo, o que é considerado serviço essencial, de acordo com a norma, e que não pode ser objeto ou afetado pela greve? Sim. O artigo 10 da Lei 7783, ela prevê inúmeras situações que são consideradas atividades essenciais. Eu vou aqui elencar as principais, que são os fornecimento de água, esgoto, fornecimento de energia elétrica, assistência, saúde médica e hospitalar, transporte público, compensação bancária e demais atividades. Essas atividades são consideradas essenciais, ou seja, deve estabelecer um comum acordo entre o empregado e o empregador, naquele movimento grevista, um limite mínimo de funcionamento para que essas atividades elas não sofram excessivamente com aquele movimento grevista, sob pena dessa greve ser considerada abusiva. Entendi. Isso é muito importante, porque há casos em que, por exemplo, movimentos grevistas vão às rodovias e paralisam os automóveis, impedindo as pessoas de irem e virem. O que o senhor acha disso? É um verdadeiro absurdo, porque a própria lei fala que a greve, o movimento de greve, ele tem que ser pacífico. Então a gente vê não só na questão dos rodoviários, interrompendo o direito de ir e vir das pessoas, como a gente vê também, às vezes, movimento grevista de bancários. Eles vão para a porta do banco e impedem os correntistas de fazerem uso dos caixas 24 horas, de fazer depósito no caixa, vão para as portas das empresas de ônibus e impedem ali os trocadores e motoristas de entrar, de sair com os ônibus de dentro das garagens. Então, passou de um direito de greve para uma questão de abusividade. Então, nesses casos, geralmente, o tribunal ele decreta que aquela greve ela está abusiva e determina a interrupção da greve. E quais as consequências civis desses atos? Então, se realmente a pessoa se sentir lesada com relação à abusividade de um direito de greve, ela deve sim buscar os seus direitos. Se essa lesão ela ocorreu de maneira exacerbada, ele deve buscar uma indenização, seja ela por dano moral, ou até mesmo por dano patrimonial, ou até mesmo, no caso específico que você deu, de fechar uma rodovia, um lucro cessante, tendo em vista que essa pessoa poderia ter um compromisso, ou até mesmo um risco de morte. Risco de morte, uma ambulância, por exemplo, que não consegue chegar a um hospital, uma pessoa falece porque a pessoa bloqueou a estrada. Há reparação para isso? Existe, sim, perfeitamente. Existe uma reparação para a família atingida por esse problema, né? E é uma situação gravíssima que deve ser respeitada. É verdade que tem acontecido com uma certa frequência, não é isso? Exatamente. Existe diferença entre greve e paralisação? Existe. O que determina se é greve ou paralisação é o tempo, né? Quando você determina uma paralisação, você já tem o dia de início e o dia de término. Exemplo, o sindicato ele prevê uma paralisação de 48 horas, então já sabe exatamente o dia que vai iniciar e o dia que vai findar. No caso de greve, você só tem o dia de início. Nós nunca saberemos o dia do fim da greve. Nós temos até como exemplo uma greve de servidores da Justiça do Trabalho, por incrível que pareça, que durou 6 meses, né? Então não tem previsão, no caso de greve, o dia que ela vai terminar, porque não se sabe quando que vai chegar num consenso daquelas reivindicações daquela classe trabalhadora. E como que fica essa questão do servidor público, do funcionário público e a greve? O servidor público ele também tem direito à greve. O artigo 37 da Constituição Federal, no inciso 7º, ele prevê o direito de greve do servidor público estatutário. Todavia, ele fala que a greve será regulamentada através de lei específica. Só que essa lei, ela nunca existiu, né? Houve aí uma verdadeira omissão do legislador com relação à criação desta lei. E então, o que aconteceu? No ano de 2007, ocorreram alguns mandados de injunção no STF e foi julgado esse mandado de injunção no STF, onde determinou que o servidor público, quando ele estiver em greve, será aplicado ao caso a Lei 7783 de 89, nas situações que couber. Entendi. E quanto aos efeitos da greve no contrato de trabalho?
O contrato de trabalho, né, durante o movimento grevista, ele é suspenso, ou seja, aquela pessoa tem o seu contrato de trabalho suspenso e no interstício do período de greve, ele é regulado ou por um acordo, convenção coletiva, ou por laudo arbitral, ou até mesmo por uma decisão da Justiça do Trabalho. Certo. Agora, vejamos, se é um direito à greve, evidentemente o ordenamento jurídico tem mecanismos para que o objetivo colimado por esse direito seja alcançado. Qual é esse escopo previsto no ordenamento jurídico para que se alcance o objetivo da greve? Sim, eu entendo que o papel fundamental do ordenamento jurídico nas situações de greve é um papel de mediador. Por quê? Porque se for instaurado um movimento de greve, significa que houve um desequilíbrio nessa relação entre empregador e empregado. Então, o Poder Judiciário ele vem, o ordenamento jurídico, exatamente nesta seara, através da sentença normativa. Então, a gente, por exemplo, pode dar um exemplo, um sindicato dos empregados está querendo um reajuste de 12%, e o patrão só quer dar um reajuste de 8%. Então, nós estamos ali com uma celeuma de 4%. E não se chega num consenso através dos diálogos, das conversas, então isso acaba chegando na esfera judicial. É o tribunal, o presidente do tribunal, que vai ter que decidir como vai ficar aquela situação, porque tem um desequilíbrio, tem uma classe que já está parada, né? Não está trabalhando, então aquilo precisa ser decidido através de uma sentença normativa. E é o que o ordenamento jurídico faz. Entendi. Pois não. É importante também ressaltar, só reforçando o que o Dr. Manuel disse, a questão do servidor público. A Constituição Federal, ela proíbe expressamente a greve do servidor público das Forças Armadas, os militares e a Polícia Militar. E o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ele também proibiu o movimento grevista da Polícia Civil e da Federal, o que na prática a gente acaba vendo que não vem ocorrendo isso, né? A gente vem vendo movimentos grevistas aí tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Porque a população fica numa situação de fragilidade. Sim, exatamente. Não é isso? Segurança pública, né? Segurança Como pública. nós vimos no estado da Bahia, né? Exatamente. A quantidade de saque nas lojas, a quantidade de assalto e homicídios que aconteceram durante o período da greve da Polícia Militar. Pois é, nós temos aí o direito de greve do empregado, nós temos aí os serviços essenciais, nós temos as questões específicas do servidor, nós temos aí as polícias, o exército e nós temos os sindicatos que são os líderes que conduzem normalmente essas questões relativas à categoria. Como fazer para que o sindicato também haja de acordo com a norma e evite excessos? Na verdade, o sindicato, né, ele deve se prezar pelo direito do trabalhador, né? Ele deve agir de acordo com as normas previstas na Lei 7783, né, de 89, e também com relação ao movimento grevista. Ele deve reivindicar os direitos da sua categoria representativa, mas de uma maneira pacífica, ordeira, desde que respeitando os limites, os direitos e garantias fundamentais das pessoas, né? O direito de ir e vir, para que esse movimento ele seja considerado pacífico e que realmente surta um efeito, né, desejado. Isso, nós temos historicamente o papel fundamental do sindicato nessa briga pelos direitos das classes que eles representam. Todavia, se esse direito ele não for exercido de uma forma correta, você vai acabar prejudicando aquela classe que você representa. Então, se o sindicato não tomar esse cuidado, ao invés de trazer benefício para a categoria que ele representa, ele vai trazer prejuízo. Como exemplo, se no final de uma greve não for bem negociado, o trabalhador ele vai perder aqueles dias que ele ficou parado, porque o contrato de trabalho dele ficou suspenso. Entendi. O que acontece na prática é que, geralmente, lá no futuro, quando termina a greve, você acaba negociando para que os trabalhadores não sofram prejuízo. Entendi. Isso. E no caso, por exemplo, de um excesso do sindicato, ele também está sujeito à reparação civil? Sim. O Ministério Público, né, do Trabalho, como bem dito pelo Dr. Manuel, ele é um órgão efetivo de fiscalização e ele deve fiscalizar esse movimento grevista, principalmente relacionados aos sindicatos. E, caracterizando aquela abusividade, ele pode sim ingressar com uma ação civil pública ou até mesmo com dissídio coletivo junto ao Tribunal Regional da região para declarar essa abusividade e forçar a Justiça
a suspender ou paralisar o movimento grevista sob penas de sanções legais, como multas, etc. E essas multas, ao serem pagas pelo sindicato, na verdade, são pagas pelos próprios empregados, não é isso? Exatamente. Que são quem sustentam os sindicatos, não é isso? Das anuidades. Isso, exatamente. Então, como bem dito pelo doutor Jerônimo, o Ministério Público do Trabalho, na qualidade de custos legis, de fiscal da lei, ele tem por obrigação verificar esses abusos cometidos até por parte do sindicato, no movimento de greve, para poder impedir que isso aconteça, para poder não trazer um prejuízo àquela coletividade que o sindicato representa. É verdade. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e estamos passando por um momento econômico difícil, com várias restrições e, portanto, existem pretensões legítimas postas por empregados aos seus empregadores, com os sindicatos capitaneando isso tudo. Para que a gente passe por esse processo, que espero que seja breve, né, de restrição econômica e como fazer, qual mensagem os senhores dariam aos empregados, aos líderes sindicais, aos patrões, para que a gente não passasse por momentos conturbados, como nós já passamos no passado com tantas greves? Eu acho que hoje no país realmente a gente está passando por uma recessão, é um problema sério na economia, né, do país, que vem afetando vários segmentos, né, seja da construção civil, dos transportes rodoviários, enfim. Então, acho que deve haver uma flexibilidade, uma negociação não só entre os empregadores, como também entre os empregados, né, porque hoje, com a recessão econômica, a gente vai ter que flexibilizar nessas negociações coletivas, principalmente nas mudanças da categoria, né, nas convenções coletivas que vêm vencendo para as novas convenções coletivas, até para que esse movimento grevista ele não seja tão frequente quanto ele vem sendo anteriormente, né? Eu penso que no momento de crise que o país atravessa, a palavra-chave é diálogo. A conversa tem que estar acima de tudo, porque nós sabemos que, por exemplo, não pode haver redução salarial, se for de forma individual, mas de forma coletiva pode. Então, se uma empresa, determinada empresa, ela está com intenção de mandar vários funcionários embora, conversar com o sindicato e talvez fazer reduções de benefícios, se for algo coletivo pode, individual é que não pode, para que se chegue num consenso. Ainda é melhor ter redução de benefícios do que ter um monte de pai de família sendo mandado embora na rua. Então, a palavra-chave no momento de crise é diálogo. É isso mesmo. E nós vamos terminar com essa palavra no nosso programa, agradecendo aos senhores a participação. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Diálogo, empregados, empregadores e sindicatos. Até o próximo programa Conversando Direito.